eu sou a Melissa e junto com a Isabela e com a Laís será discutido o tema de agricultura e monoculturas em terras indígenas. Nós somos alunas da Universidade Federal do ABC e este é um trabalho final da disciplina de Bases Epistemológicas da Ciência Moderna. A matéria escolhida e titulada Na Ditadura Reservas Indígenas Tiveram Incentivo à Monocultura tem autoria de Martina Medina e foi publicada em 28 de setembro de 2022. A autora nos relata sobre as plantações de commodities e monocultura seguindo o padrão de outras plantações no estado em terras indígenas do Mato Grosso do Sul, sendo uma das formas de obtenção de renda e acesso a direitos básicos. A matéria faz um panorama histórico, iniciando em 1882, em que o governo imperial expulsou a população originária de seus territórios, entre 1915 e 1970, em que os povos nativos foram confinados à força pelo SPI em reservas de escassa cobertura vegetal devido à ocupação agrícola. Já na ditadura militar, que buscava, entre várias aspas, integrar os povos originários à sociedade, implementou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a partir da década de 70, que incentivava a plantação de grãos dentro de reservas indígenas do sul do Mato Grosso. Caio Nelson Ávila da Silva, um agricultor guarani, nos conta sobre um programa público-privado que dava a cada família o direito de retirar uma cesta de alimentos em um barracão da FUNAI e pagar somente quando recebiam o dinheiro da produção. É notório o legado deixado na ditadura e, apesar de programas estatais acabarem extintos, a monocultura passou a ter protagonistas fazendeiros indígenas e não indígenas, que passaram a fornecer instrumentos e insumos necessários para o cultivo, mas exigindo pagamentos de taxa. Oi, eu sou a Laís e eu tô aqui para interligar a questão da monocultura em terras indígenas com um conceito do Aníbal Quijano, que é a colonialidade do poder. O pensamento eurocêntrico, né, ele descarta as outras culturas, todas as suas práticas, todo o seu conhecimento, toda a sua tecnologia, apenas querendo adequar esses povos num desenvolvimento econômico ocidental. A autora Grada Quilomba traz para o debate a questão da linguagem como uma ferramenta para subalternizar a prática dos povos não brancos, pois a linguagem ela pode ser usada para reforçar a narrativa dos dominadores, onde o silenciamento e uma única história são o objetivo. Conversando com a teoria da Quilomba, a gente ainda tem a Vandana Shiva em Monocultura da Mente, argumentando que no atual estágio do capitalismo que estamos, a diversidade, seja ela cultural, de tecnologia ou até mesmo de semente, é vista como um obstáculo para o progresso e para a eficiência da humanidade. Olá, eu sou a Isabela e eu vou sumarizar o nosso trabalho sobre o legado da colonização na América Latina e as imposições de práticas agrícolas modernas às comunidades indígenas. O texto mostra que desde o governo imperial, as plantações de commodities nas aldeias foram incentivadas pelos governos, mudando suas feições ao longo dos anos. A ausência de apoio público e a dificuldade de acesso a direitos básicos como transporte, saúde e educação endossam ainda mais a saída apresentada. Apesar de disposição constitucional vigente, em que o arrendamento de terras indígenas para partes não indígenas é considerado crime, podem ser implantados laranjas indígenas para realizar as práticas de forma legal. No entanto, a imposição da monocultura como modelo de produção agrícola representa a imposição de um conhecimento e uma forma de produção consideradas superiores, em detrimento dos conhecimentos e práticas tradicionais das comunidades indígenas. Essa imposição de práticas agrícolas modernas das comunidades indígenas pode ser entendida como um exemplo de eurocentrismo implantado, já que a cultura e as práticas das comunidades foram consideradas inferiores e inadequadas em relação ao modelo europeu de desenvolvimento econômico. O texto enfatiza a necessidade de uma abordagem crítica e reflexiva sobre as relações de poder e opressão na sociedade contemporânea, destacando a importância de novas formas de pensamento e ação que promovam a diversidade cultural, a igualdade de direitos e a solidariedade.